Oi, gente! Está começando o programa Líderes de Sucesso. Aqui você conhece histórias de empreendedores, autoridades, políticos e personalidades que contribuem para a economia do nosso estado, do Brasil e, claro, para a sociedade gaúcha. Esse programa é uma realização da Fórmula Digital, aqui de Porto Alegre, em parceria com a TV Urbana. E você nos assiste pelos canais 55.1 UHF, da TV aberta, e o canal 11 da Claro Net. Também no site da emissora, que vai estar aqui passando na tela para vocês, e nas nossas redes sociais. Então, siga lá, @Fórmula_Digital, também é TV Urbana e o @Os Líderes de Sucesso. E agora nós vamos conhecer mais uma história de sucesso aqui no nosso programa, que é a Banca do Holandês. Gente, é uma história aí de mais de 100 anos, especificamente agora neste ano, completando 102 anos de operação. Começou no mercado público, mas já está expandindo aí. Por isso nós vamos receber agora Sérgio Lourenço, que é o CEO da Banca do Holandês. Tudo bem, Sérgio? Tudo bom. Então tá, vamos começar falando sobre a história dessa empresa, uma grande história. Como iniciou a Banca do Holandês? A Banca do Holandês em 1919, antes disso, 1919 se tem comprovado, foi a primeira delicatessen de Porto Alegre, porque o holandês Dirk van der Broe, pela proximidade do porto e a facilidade da língua naquela época, o contato com os navios que vinham da Europa, vinham de outros lugares, ele encomendava, comprava dos navios produtos que no Brasil na época não existiam. Em Porto Alegre era, de certa forma, privilegiada em relação a isso, pelo porto estar aqui, E esse contato, essa proximidade com o porto foi que fez surgir a primeira delicatessen de Porto Alegre, a primeira loja de produtos mais especializados, saindo da mais gourmets, diríamos assim, de Porto Alegre, consequentemente do estado. Sim, com certeza um dos grandes diferenciais é justamente essa questão de produtos selecionados, O pessoal que vai lá reconhece que não é em todo lugar que a gente encontra os produtos que vendem lá. Para tu ter uma ideia, hoje, na loja nova que a gente abriu, na Pedro Ivo, são 400 metros de área, não tem uma adega do mesmo tamanho do que o nosso lá. A gente tem mais de 3.000 rótulos de vinhos, de 20 países diferentes, para tu ter uma ideia. A gente tem mais de 200 rótulos de queijos, queijos especiais, Queijos para quem gosta. Das nossas frases lá que vem aqui quem é apaixonado por comer e beber bem. Essa é uma das frases que está lá na entrada. Mas é isso, a Banca do Holandês começou aí. E no mercado público passou por incêndios, enchentes, etc. e tal. Nós perdemos muito do acervo de documento em função dos incêndios do mercado, isso nos prejudicou bastante. Mas é isso, estamos aí agora numa nova fase. Há 3 anos, por aí, foi quando minha filha se formou, fez Direito, meu filho fez Administração, e resolveram entrar no barco, efetivamente, quando a gente começou com esse projeto de expansão, Hoje, quando eu comecei a trabalhar na banca, nós tínhamos 6 funcionários. Hoje, a gente está, acho que ontem, contrataram o centésimo, o 102. Estamos com 102 funcionários hoje. E com um projeto de expansão bem legal, uma coisa muito sólida, entendeu? Que a Banca do Holandês vai para mais 100 aí com essa história toda, com essa organização que a gente está fazendo, que a gente está organizando o processo. Não é toda empresa, toda banca do mercado público que consegue sair dali, abrir uma nova loja, Quando foi que vocês começaram a viabilizar isso, de fato? Nós começamos efetivamente há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Foi quando nós compramos um terreno aqui no bairro Floresta ali e construímos um CD. Lá a gente tem hoje 1.300 metros de área, indo para 2.000 metros de área agora, na sequência a gente vai para 2.000 metros de área.
onde a gente tem lá 300 metros de área, de área refrigerada para manipulação ou armazenamento dos produtos. E nós temos certificados, sabe, laudos, nós temos o SIM, que é um sistema de inspeção, né, que na nossa atividade ninguém tem. A gente tem uma pessoa responsável por qualidade dentro do processo todo, que cuida, no caso hoje, as 4 lojas, que são a Banca do Holandês no mercado, lá o CD, onde a gente faz delivery, a gente faz B2B, e-commerce, tudo sai de lá. A Banca 38 aqui, que é das bebidas, que é aqui do mercado, que também faz parte do nosso processo. E agora a loja lá na Pedro Ivo, que é na Pedro Ivo com a Pedro Chaves Barcelos, que é uma loja bem legal. Não é porque a gente fez, mas está um projeto muito legal. E o que vocês estão planejando aí pela frente? Olha, tudo começou em função de construir um CD que é para ter fundamento, entendeu? Hoje nós temos base para fazer. Olha, a gente pode abrir uma loja sem ter que comprar mercadoria praticamente, porque nós temos isso solidamente construído. Daqui para frente irão acontecer. A gente já tem no projeto aí mais duas lojas que acontecerão na sequência. Era para acontecer até, talvez, esse ano, se não tivesse acontecido a pandemia. Mas agora vai ser lá, sei lá, 22 ou 23, a gente vai botar para andar esse processo, esse projeto todo aí. Falando em pandemia, como foi para vocês ano passado? Como vocês enfrentaram esse momento? Foi bem difícil, né? Porque o ano passado, 2019, nós vínhamos num ano bem interessante, com uma projeção, projetando tudo naquele ritmo, com crescimento, e veio a pandemia, nos quebrou, né? Nos afetou bastante. Mas, em compensação, aqui no mercado, onde nós tínhamos, que era até então nossa principal fonte de venda, lá o CD, onde a gente faz B2B e faz o e-commerce e as vendas para o WhatsApp, essa história toda, lá estava tudo começando. E com a pandemia, estilingou. Deu sabe, o que caiu aqui cresceu lá. E aí a gente, sem querer, entre aspas, né, a gente conseguiu compensar essa queda aqui do centro, porque o mercado foi fechado, não sei se tu ficou sabendo, ou se tu lembra que o mercado foi fechado, foi um absurdo, os supermercados abertos e o mercado fechado. Era uma política do governo anterior, né, que graças a Deus esse governo tem um olhar para o mercado completamente diferente do que era o anterior. E seguindo a política do atual prefeito, que entende o mercado, porque ele era um cliente do mercado, ele é um cliente do mercado, a gente acredita que o mercado volte a ser o que era. Porque hoje em dia, o mercado público está muito abalado. O mercado como um todo, o mercado público está com uma queda, eu digo, de 50% do faturamento, não recuperou. Se a gente corrigir os valores, não só faturamento, se a gente for ver por quantidade, sabe, quantidade de venda de produtos, a gente está com 50% de queda, aqui no centro. Graças a Deus, no nosso caso, a gente conseguiu abrir essas outras duas pernas, que aí o e-commerce cresceu, o B2B, e a nova loja lá que realmente está um sucesso. Que bom, ainda mais sucesso para vocês, então. Sérgio, para fechar aqui a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, no sentido de incentivar, né, o nosso público aí, quem deseja ter uma empresa, não sabe muito bem como começar, ainda não tem tanta coragem, talvez, né, porque a gente sabe que é difícil. Uma mensagem para o nosso telespectador de incentivo. Olha, eu sempre falo, outro dia num outro programa que eu fui, os caras, o meu caso é muito específico, porque eu tenho 2 filhos, como eu te falei antes,
tudo que eu desejo para eles é que eles tenham filhos como eu tenho. São pessoas trabalhadoras, honestas, focadas. E eu acho que é por aí, entendeu? É o foco, a visão empreendedora, moderna, né? No caso deles, em relação a mim. E estar sempre atento, né? Tu tem que estar 100% do tempo atento a possibilidades, etc e tal. Porque tudo acontece muito rápido hoje, né? Tudo, se tu não estiver atento com pessoas, com profissionais que realmente entendam mais do que tu, principalmente na área que tu deseja uma assessoria, para mim, é o segredo, né? Tá certo, Sérgio. Muito obrigada aí pela entrevista aqui no programa Líderes de Sucesso. Seja sempre muito bem-vindo. Tá bom, obrigado. Seguimos aqui com o programa Líderes de Sucesso na TV Urbana e agora nós vamos receber mais um empresário de sucesso aqui no nosso programa, que é o Nelson Ramalho, fundador e diretor do Mulibuli. Gente, Mulibuli é uma empresa muito reconhecida aí no mercado, né? Principalmente trabalhando com eventos, né, Nelson? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom? Como é que tá, Fábio? Tudo bem? É um prazer estar aqui junto com vocês aí. Prazer. Então, para começar a nossa entrevista, eu quero que você conte aí para o nosso telespectador como iniciou o Mulibuli, né? Uma empresa que está aí desde 2004 no mercado. Sim. Como foi o início para vocês? Eu já trabalho com alimentação desde 1990, né? A minha incursão na alimentação foi através de... no meu casamento, a gente resolveu montar uma cafeteria. A partir dali, em Novo Hamburgo, no novo shopping em Novo Hamburgo, começamos a desenvolver outras atividades, até que em 2003 saí dessa composição societária e montei sozinho o Mulibuli, né? E a partir de lá, agreguei outros sócios, outros parceiras que hoje vêm desenvolvendo junto com a gente. Então, o Mulibuli foi montado como um bistrô, um restaurante no shopping de Novo Hamburgo, onde já nasceu com um viés muito forte para trabalhar com eventos, principalmente na parte corporativa. Então, na verdade, nós abrimos os eventos uma semana antes do próprio restaurante, quando a gente atendeu a FIMEC. O nosso padrinho, a pessoa que me incentivou muito a abrir essa parte de eventos foi o Milton Killing, né, das Tintas Killing. E a gente fez uma FIMEC para vários outros operadores lá. Então, a parte nossa de eventos, ela começou antes, propriamente dito, das operações fixas, né? E de lá para cá a gente foi construindo uma história junto com o catering hoteleiro, outras operações, cafeterias, store em store, e o nosso setor de eventos crescendo a atingir um nível nacional, onde atendemos São Paulo, feiras, já atendemos Goiás, já fomos até Brasília também atendendo eventos de maior porte. Então, fomos dando uma dimensão maior do nosso trabalho e sendo reconhecido por isso, né? Bom, agora com a empresa já consolidada, né, já há algum tempo, vocês já têm uma noção, assim, de como trabalhar, né? Mas no início, vocês devem ter passado por alguns desafios, né? Toda a questão de abrir uma empresa em si, a burocracia. Quais foram os principais desafios para vocês no início? É um aprendizado, né? O desafio de qualquer empresa, quando ela está nascendo, ela principalmente não ser conhecida no mercado, né? Quando você não tem, você vai abrir na alimentação, você vai abrir um restaurante, você vai abrir uma marca, vai abrir uma cafeteria ou uma empresa de eventos, principalmente uma empresa de eventos, de catering de eventos. O teu cliente, onde está o teu cliente? Qual é a empresa que vai utilizar teu serviço? A empresa ou vai ser através de uma agência? Quais são as agências que trabalham mais? Nós temos uma infinidade de agências. Quais são aquelas que operam mais com a parte de catering? Qual o tipo de catering que vai ser feito? Então, o desafio e a montagem de pessoas, né? Hoje, o nosso grupo é um grupo que tem pessoas que trabalham há 20 anos comigo, há 17. Então, a gente toca de ouvido, né? O sócio, o Adelar, que partilha do nosso dia a dia, a Marinês, que é a nossa parte financeira, a Poliana, essa turma hoje toda ela trabalha em uníssono, é um conjunto que se desloca na mesma batida, no mesmo ritmo. Então, toda essa construção de pessoal e o conhecimento, ele é muito difícil, né? E hoje, a abertura de empresa no país, ela é muito complicada. Hoje, você tem que ter muita coragem, né? Sim. Mas a coragem faz parte das características de qualquer empreendedor, né? Bom, nesse período todo vocês se consolidaram como referência em gastronomia, Sim. no Sul também, fora, né, do estado. Quais são os diferenciais de vocês? Tu acredita que foram determinantes para esse sucesso? Criatividade, estrutura e gente.
investimento em pessoas. Eu acho que é o nosso grande patrimônio. Agora, desde o primeiro momento, o investimento em infraestrutura, caminhonetes refrigeradas, transporte pesado, muito equipamento, equipamentos de ponta, fornos de primeira qualidade, parte de estruturação de cozinha, de cocção, técnicas novas de cozinha, tudo isso daí foi agregando para que a gente se especializasse mais nesse processo da entrega remota, né? Porque você pode ter um restaurante maravilhoso que atenda 500 couveros por dia. Aí ele tem que fazer um evento para 500 pessoas. É completamente diferente. A estrutura, como se movimenta. Hoje mesmo a gente tinha um evento que era agora na parte da tarde, da onde eu vim, e o cardápio foi pedido para acrescentar coisas a 2 horas do evento. Nós, às vezes, fechamos eventos de 2.000 pessoas com 72 horas de antecedência do evento ser realizado. E tudo isso precisa de técnica para poder fazer essa entrega ser eficiente. Então, hoje, o Monibuli, não tenho dúvida nenhuma, está entre os maiores buffets de catering de eventos gastronômicos do país, por essa capacidade de entrega, né? Nós fazemos feiras daqui a pouco em AgriShow, ou fazemos uma Fenatran, MT, que são feiras grandes automotivas de caminhões em São Paulo, onde a gente atende 4.000 pessoas, 5.000 pessoas por dia, e sai todo o alimento daqui. Pronto. Tu só regenera lá. E se as pessoas pensam que regeneração é botar no micro-ondas, não é não. São técnicas de sous vide, de regeneração através de outros processos e outros equipamentos que garantem tanto a integridade do alimento, né, como a saudabilidade, a segurança alimentar e os sabores, né? Porque tudo é embalado a vácuo, feito, coccionado, resfriado em ultra-resfriadores, depois embalado dentro de máquinas que fazem o embalamento a vácuo, com atmosfera controlada, se for dependendo do tipo que é de alimento. E tudo isso a gente foi aprendendo muito ao longo dos anos. Mas, sem dúvida, a Copa do Mundo de 2014, quando nós fomos contratados para atender o catering aqui da área de hospitalidade aqui no Rio Grande do Sul, dos 5 jogos pela FIFA, isso nos deu uma faculdade assim absurda, né? Sobre como é fazer catering para grandes volumes de pessoas. Sim. Quantas pessoas tinham, em média? A gente teve um dia, que foi Nigéria e Argentina, que a gente atendeu 12.000 pessoas. Nossa. Num dia. Eram 9 cozinhas ao redor do estádio, no Beira-Rio. Isso dá uma baita experiência, né? É muita experiência. Como líder, como tu acha que a gente precisa orientar os funcionários, né, os colaboradores, a seguir nessa cultura? Que vocês têm hoje uma cultura, né, de ter essa criatividade, ser proativo, enfim. Como vocês lidam com isso? É um treinamento diário, né? É um processo que ele é um moto contínuo, ele não para nunca. Ele se retroalimenta, né? Então, durante um período, você tem que fazer muita força para criar um DNA, um processo de como é que você como é que você lida com um equipamento. Vamos pegar um exemplo com isso. Você tem que chegar todo dia e dizer assim, você tem que limpar o equipamento. Olha só, aqui nesse canto não está limpo o equipamento. Olha o vidro do equipamento, como é que ficou. Olha o mostrador, olha o cabo de energia, por causa que o cabo de energia faz parte também, né? Não é só limpar a frente do equipamento. Às vezes deixa, tu vê a tomada está toda cheia de gordura, de alguma coisa assim. A gente trabalha em cozinha com esses produtos, né? É produto que suja, né? A gordura, restos de alimento, de cocção, de um forno, de uma fritura. Então, você passa por um momento só corrigindo. Daqui a pouco, daquelas 3, 4 pessoas que tu está ali corrigindo, 2 já estão assimilando. Então, você não corrige mais 4, tu corrige só mais 2. E não é só tu corrigindo, tu já tem mais 2 pessoas que já estão com essa cultura impregnada em si e elas interiorizam. É que nem uma pessoa quando sofre um acidente tem que fazer de novo reaprender a caminhar, né? Ele tem que pensar em botar uma perna e depois botar outra. E ele tem que fazer força. Aqueles movimentos não são uma coreografia de dança, né? Uma ginástica, ou qualquer movimento que tenha que ser sistemático. Quando você começa a aprender isso e isso começa a interiorizar dentro de você, você não pensa mais em movimentar isso.
eles saem. Tá certo. Agora, na história mais recente, aí, ano passado, a gente teve o início da pandemia, né, que ainda tem uns reflexos até hoje. Como foi para vocês a pandemia, né? Esse setor que foi tão afetado pela Covid-19 foi a da alimentação. Como vocês enfrentaram? Horrível. Você, de um dia para a noite, nós estávamos com um janeiro, fevereiro, que foi fantástico, prevendo um crescimento de 20% a 25% para o ano, mas já tendo as notícias, mas só que como a gente nunca tinha passado por isso, fica muito difícil tu prever uma coisa que tu nunca viveu, né? Nunca viveu um lockdown, nunca viveu todo o comércio fechado, e ainda mais por tanto tempo. Então nós viemos de um 2019, onde efetuamos 620 eventos. E nós vamos para um 2020, onde nós fizemos 40. E sendo que os 40, uma boa parte foi feita em janeiro e fevereiro. Né? E em março, nós estávamos repletos. No dia que foi o nosso dia crítico, nós tínhamos o dia 14 de março, nós tínhamos um evento para os 20 anos da Agibank, onde eram 2.500 pessoas, show do Jota Quest, toda a produção, 700 quilos de comida pronta, e o nosso cliente ligou dizendo não vai dar para fazer. Na quinta, com a autorização dele, nós doamos toda a alimentação, nós doamos mais de 2 toneladas de comida naquele período assim de produtos que já estavam prontos. E começou a cair um evento atrás do outro, né? Cancela, 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 vamos deixar para... E aí a gente pensava, né? Não, vamos dar 15 dias, vamos parar tudo. Daqui a 15 dias a gente recomeça. E aí foi indo, um processo. E em abril, né? A gente nos reunimos, né? As pessoas que dirigem a empresa, junto comigo. E a gente pensou o que a gente iria fazer, né? Porque já se tinha um viés, né? E naquela época, em abril, fechou o Buffet França, definitivamente. Então, quando um dos grandes caterings e buffets do Brasil fecha suas portas em definitivo, é porque ele está vendo alguma coisa que a gente não está enxergando, né? E aí nós tomamos uma decisão, que foi uma decisão difícil de tomar, né? O que nós iríamos fazer? Se a gente fechava, né? E reabria depois, ou se a gente mantinha e aí preparava para uma guerra que podia ser longa, né? A gente decidiu segurar os nossos funcionários, uma boa parte, teve demissões muito difíceis, gente que estava comigo há muito tempo conosco e que foi difícil de nós tirarmos, mas que o momento previa, né? Nós deixamos no barco o máximo de pessoas que nós poderíamos. E não foi por uma escolha por ser o maior, ou melhor, ou mais antigo, foi por decisões, às vezes, no momento que a gente tinha que escolher entre A e B. E, às vezes, esse A e B se equivaliam muito, mas a gente tinha que escolher um. Né? Então, a gente manteve o núcleo todo da empresa, né? E fomos enfrentar o processo. Né? E outro momento muito difícil de todo esse período de pandemia foi em novembro. Né? Que em novembro estava começando a se viver uma euforia, né? De final de ano, bem há um ano atrás, mais ou menos, nessa época, mas só que se via e já existia uma flexibilidade, né? Os restaurantes já estavam mais abertos, já estava começando a existir movimentações de flexibilização. Só que era só ver notícia, né? A Europa estava entrando na segunda onda, Estados Unidos na segunda onda e estava vindo avassaladora. Então qualquer pessoa que conseguisse somar 2 mais 2 ia saber que logo, logo ia bater aqui. E a gente não estava ainda com definição de vacina, quando seria, quando não seria, né? E aí foi duro. Por causa que tu já está cansado, né? Isso é a mesma coisa que te botam para correr. Né? Olha, tu vai correr uma maratona. Tá, vamos. Aí tu corre a maratona. Quando tu está ali no quilômetro 40, falta 2 quilômetros só para terminar. A maratona é 42 mil e alguns metros. Nos 40 quilômetros tu diz assim, mais 2 só. Aí o cara chega do teu lado e diz assim, tem mais 40 para eu correr agora. Mas ainda bem que vocês não desistiram, né? Não. Tem que persistir. O empreendedor, ele tem disso, né? Tem que ter coragem, tem que arriscar. A gente estava falando sobre isso nos bastidores. E é uma das características. Mas tu tem que saber, não adianta ser incauto, né? A regra básica de um resgate ou de um socorro que vai fazer para alguém, regra número 1,
você tem que estar seguro para poder exercer um salvamento. Nós estamos num barco. Eu caí dentro d'água. Se você não parar o barco, se você não tiver uma boia para jogar para mim, adianta tu te jogar para me salvar? Não. O que vai acontecer? Em vez de um morrer, vai morrer dois. Então, saber das suas possibilidades, saber... Eu acho que muitas empresas fecharam suas portas e fecharam conscientemente, porque se você não tem musculatura para poder enfrentar certo processo, você tem que dar uma recolhida, se reagrupar para poder ir de novo. Não adianta querer ir para frente das balas pensando que tem um colete à prova de bala e você não tem esse colete. Você vai morrer. Né? Enfrentar uma crise dessas, se a empresa não tem capital, se a empresa não tem uma perspectiva, é um suicídio. Ela vai acabar, ela não vai suportar. Então, dentro do empreendedorismo, uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal, eu dou muita palestra para o pessoal das faculdades de gastronomia, tanto da UFSPA como da Fevale, Unicinos. Eu digo para o pessoal assim, você tem que, primeira coisa, se situar onde você está. Né? Como qualquer coisa, eu estou agora aqui no centro, eu vou ter que voltar para a nossa sede. Eu tenho que saber que eu estou no centro. Quais são as minhas possibilidades, quais são os meus meios de transporte para mim poder ir para lá. Eu não posso sair a esmo, eu tenho que ter um norte para poder colocar. E o empreendedorismo de sucesso é isso. O risco faz parte, sem dúvida nenhuma. Porém, você tem que calcular o tamanho do teu passo para ver se você vai poder chegar lá. Você vai ter um risco, você vai arriscar, você vai esforçar para poder esticar um pouco mais a sua perna, mas tem um limite. Ultrapassar esse limite é suicídio. Muito bem. Eu ia pedir para o senhor deixar uma mensagem final, mas eu acho que a gente pode encerrar muito bem por aqui, né? Que essa mensagem valeu muito. Nelson, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E gostaria que você fizesse um convite, então, para o pessoal conhecer o Molibuli, né? Saber um pouquinho mais dos serviços, de que forma que o pessoal pode conhecer vocês. Para conhecer o Molibuli, pessoal, entrar nas redes sociais hoje em dia, né? Através também do nosso site, que é www.molibuli.com.br, ou através das redes sociais, Molibuli Gastronomia, tanto Instagram como Facebook. Ali tem histórias, tem um pouco do nosso dia a dia e dá para conhecer um pouco mais aí. E sempre estou à disposição de vocês aí. Certo, Nelson, muito obrigado e parabéns aí pelo sucesso de vocês. Muito obrigado, Fábio. E agora a gente vai conversar com mais uma empresa destaque aqui no empreendedorismo gaúcho, o pessoal da Banca 12. É o Henrique Cardoso, que é diretor, e o Heitor Nicolini Júnior, sócio proprietário. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Então, gente, a gente tem o objetivo de trazer aqui no programa grandes histórias, né? E a gente quis convidar vocês, né? Que é uma empresa reconhecida aí no mercado, que todo mundo conhece. Eu quero começar falando com o Heitor, então, que vai nos contar um pouco de como começou essa história. Então, a Banca 12, primeiramente, ela vendia secos e molhados, como a gente chama no mercado público. Produtos a granel, como manteiga, mel, embutidos, feijão preto, feijão branco. E na esquina Democrática, na época, existia uma cooperativa de grãos. E essa cooperativa faliu, fechou. E ela abastecia Porto Alegre, enfim. E o meu pai, na época, o seu Heitor, começou a receber muitos pedidos de aveia, farinha de trigo, farinha de centeio. E ficou atento nisso e começou a comprar, começou a colocar produtos, foi vendo que alguns produtos estavam vendendo mais do que os outros e, com o andar da carruagem, acabou trocando o ramo de secos e molhados por produtos naturais. Isso começou lá em mais ou menos década de 80, 90, se estendendo até hoje. Uhum. E Henrique, conta pra gente desde quando que tu tá na empresa, como é que foi tu enxergar, né, todo esse desenvolvimento ao longo desse período? Quando eu cheguei em torno de 2009, 2010, na Banca 12, uma empresa do mercado público querendo se aventurar para fora desses portões, e eu vim de fora para
ajudar nesse processo de ultrapassar os portões do mercado público. Já em meados de 2001, já havia uma filial em Canoas. Então, de lá para cá, a gente conhecemos Cachoeirinha, de Cachoeirinha. Agora, em 2018, mudou a gestão. E aí, mudando a gestão, em 2019, Andradas, 2020, Esteio. Agora, em 2021, unificamos as lojas de Canoas, fazendo uma loja com 300 metros quadrados. Então, o projeto é de seguir crescendo. Com certeza, não é qualquer empresa, né, ali do mercado público em específico que consegue sair dali, né, expandir, abrir outras lojas. Quais que vocês acham que são os diferenciais de vocês para terem alcançado esse sucesso? Principalmente a modernização de um visionário, né, que é o seu Heitor. Ele, em momento algum, ele acomodou-se no tempo. Ele deixou o tempo vir, aprendeu com esse tempo, agregou pessoas também com visão maior, né? Tem o genro, tem o filho. Eles entraram para fazer com que isso andasse e ele sempre teve, diríamos que essa cabeça moderna, de conseguir olhar para esse futuro, sabendo que hoje já nem é mais para ele, né? Já é mais para os filhos. Bom, e também a questão que o seu Heitor permitiu que o filho, né, que os filhos se aventurassem nesse negócio, né? Como é que foi isso para ti, Heitor? Na época, o pessoal começou a pedir muito albumina, maltodextrina, suplementos que são bem básicos. E numa conversa com meu pai na época, meu cunhado, que é casado com a minha irmã, também é nosso sócio, a gente conversou bastante sobre isso, introduzimos o suplemento, pegou, virou referência, é referência até hoje. Então, foi legal, assim, também fazer parte disso, porque a Banca 12 é o sonho do meu pai, hoje é meu sonho também, e, enfim, muitas pessoas agora fazem parte desse sonho, como o Henrique, que está conosco há uns em torno de 12 anos. E agora a ideia é a gente seguir, inovando, melhorando, expandindo. Veio a pandemia para atrapalhar um pouquinho a nossa vida, mas atrapalhou todo mundo. Espero agora, com o andar das coisas, que tudo melhore. Mas vocês têm a loja virtual, né? Que isso é uma coisa que ajuda bastante. Hoje o pessoal gosta de comprar no conforto de casa, né? Desde quando que existe? Como é que vocês começaram a trabalhar com isso? A loja virtual, no modelo atual, ela veio com a pandemia. Quando, ali finalzinho de março, nos vimos, né? Sem saber se poderíamos abrir uma loja, se não poderíamos, se existiria o isolamento total, se não. Então, naquele momento, nós, talvez, num dos piores momentos profissionais, aí tivemos que, sem saber como agir, fechar algumas lojas. Então, recolhemos o material, levamos todo ele para dentro de um auditório e vamos atender quem nós pudermos atender por aqui. Então, existia um projeto de termos uma loja virtual, já existia um site rodando, com pouca atenção, mas existia. E durante este ano fomos nos reinventando. E nisso surgiu a ideia de fazermos uma loja física, que é uma loja virtual. Então hoje os nossos clientes eles podem, inclusive, fazer uma chamada de vídeo e escolher os seus produtos dentro da nossa loja virtual. Uma questão que eu acho interessante a gente abordar, eu falando como consumidora, né, porque eu já comprei, enfim, é bem pertinho aqui do nosso estúdio, inclusive, uma das lojas, é a questão da marca, que é muito forte a marca de vocês, né? Tanto a fachada quanto dentro da loja, logo, produtos, né, o design, a parte visual chama muita atenção. Vocês já tinham isso na cabeça ou foi uma construção com alguma empresa de marketing? Como é que vocês trabalharam com isso? Nós também, junto a uma empresa, né? E foi um momento muito interessante, porque essas ideias eram ideias que não estavam escritas, elas eram ideias que estavam um pouco em cada cabeça. E Alexandre, o nome desse rapaz, ele juntou essas ideias
e transformou todas essas ideias que estavam na cabeça em um produto físico, algo que você pode enxergar. Nós fizemos uma espécie de brainstorming, assim, digamos. Todo mundo falou. Ele, como profissional, absorveu, separou e nos ajudou na construção desse novo layout, como é a loja da Andradas. O logo também mudou, né? A parte também do site, ele nos ajudou um pouco ali no layout. E nós estamos passando ainda, né, por essa reformulação, mas foi mais ou menos isso, né, Henrique? Ter dentro de uma loja fora do mercado público a identificação com o mercado público. Temos Então, as fotos, né? temos fotos dentro da loja, temos a marca muito grande, criamos uma marca própria de produtos, onde podemos dar ao nosso cliente o respaldo e a garantia de que são produtos de qualidade. Então, essa preocupação veio nessa mudança para poder atender todos os clientes, inclusive aqueles que não vão até o mercado público. Então, a gente levou o mercado público até eles. Quais são os próximos passos agora, a perspectiva de vocês? Até a gente estava conversando nos bastidores, né, sobre a expectativa para o Natal. O que vocês esperam aí, comercialmente falando? Olha, nós acreditamos que o Natal será bom, a economia deve dar uma aquecida, isso vai ser bom para todo mundo, porque é importante a economia aquecer e, enfim, todo mundo precisa trabalhar. E as expectativas, assim, são boas, são bem boas, a gente está se preparando para isso, esperamos ter um final de ano bom, muito bom. E agora, para fechar nossa entrevista, eu queria saber de cada um de vocês uma dica, né, uma mensagem de motivação para quem está nos assistindo, para quem quer empreender, quem está com dificuldade, e uma dica também de liderança, né, já que o nome do nosso programa é Líderes de Sucesso. É um pouco clichê, né, a gente falar sobre liderança, pois existem tantos líderes de sucesso, mas alguns que a gente poderia, se não segui-los, pelo menos copiá-los, né? Ideias boas são, mas o que eu poderia deixar de mensagem para um bom líder é que o bom líder é aquele que leva uma pessoa a um lugar que ela não iria sozinha. Muito bom. Nós acreditamos muito nisso, ter a mente aberta, respeitar o antigo, que é diferente do velho. A gente fala muito isso do seu Heitor tem 75 anos, ele é antigo, mas o Heitor não é velho. Está sempre se modernizando, sempre trazendo novas ideias, e a mensagem que eu quero deixar é ter esse respeito entre o novo, entre o antigo, porque o misto disso, com certeza, te leva a lugares sensacionais. Tá certo, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Sejam sempre muito bem-vindos. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado. E é com muito prazer que eu recebo agora aqui no programa Líderes de Sucesso o chefe Luiz Aiete, ele que é da confeitaria Barcelona, aqui de Porto Alegre, uma confeitaria fundada em outubro de 1979, né, aqui no Brasil, mas que tem um histórico aí, né, de muitos anos aí pelo mundo. Então, chefe, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom. Que tal? Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço muito a gentileza. Me sinto bem porque é a forma de a gente contar um pouquinho para os outros como a gente é, como a gente pensa e o que a gente gostaria de trazer para as pessoas. Né? E essa proposta de vocês da TV Urbana e tudo foi muito carinhosa, assim, de querer nos apoiar nesse momento. E foi muito legal. Eu muito feliz por ter vindo aqui. Vamos lá, então. Conta pra gente, em 79 veio para o Brasil, né? Mas tem aí pelo mundo, né? 5 gerações, a gente estava comentando, da tua família, né? Isso tá no sangue, né? Então, a paixão pela confeitaria. Está bem enraizado. Vou te dizer assim, tinha na Espanha, que era o meu avô e o meu tio-avô, que tinha confeiterias lá. O pai veio para América em 54, 55, foi para o Uruguai. E no Uruguai tivemos confeitaria também. E em 76 a gente veio para o Brasil. A minha mãe era apaixonada pelo Brasil, também tinha esse lado, assim, e digo, não, vamos para Porto Alegre. E começou com uma portinha de garagem na Oswaldo Aranha. Porque o pai achava, se encantou com o bairro e tal.
tinha o lado também que o judeu já sabe comer. O judeu tem o hábito de se comer bem, gostar. Ele estava focado nessa. Não, o bairro judeu é o bairro que vai ser o ponto certo de começar a abrir e começar a se expor às coisas que eles queriam. E daí para frente foi crescendo. Ficamos 3 anos na Oswaldo Aranha e fomos para uma casa na Henrique Dias, que era uma casa que tinha era o sonho de todo espanhol, né? A casa em cima e o negócio embaixo. E aí ele viu que tinha uma casa com um galpãozão embaixo e pronto, é ali. Se embestou, até que não comprou aquela casa e botou a confeiteria ali. Começamos ali, depois oficialmente já estruturado e tal. E na tua opinião, qual foi o grande diferencial para vocês terem permanecido no mercado durante tanto tempo? Bom, primeiro eu acho que aí é um ponto de vista particular, assim, manter a tradição. É dizer, as receitas se mantêm, a proposta se mantém, a vontade de lidar com as pessoas e estar próximo do público, conhecer as pessoas. Eu sou um pouquinho da produção, então não fico tanto na frente, mas as meninas, a maioria, conhece pelo nome, os clientes, tudo. E esse encanto termina criando um vínculo especial que faz com que as pessoas retornem anos depois. Aconteceu um caso de um casal que veio nos visitar, foi justo segunda-feira, no dia da véspera do Dia da Criança e tal. Conversando com eles, não, papai, eu não venho a Barcelona, não me lembro da panelinha doce leite, que eu era criança e começo, eu olhei, não deveria ter já seus 30 e longos, né? Eis que ele foi morar em São Paulo e cada vez que volta para Porto Alegre, diz que não, é um pit stop oficial é na Barcelona, trago minha família, minhas crianças. Quem sabe as crianças vão ser no futuro aquelas pessoas que vão dar continuidade a esse conceito, né? Só está na briga da continuidade na produção, né? A família tá complicadinho um pouco, mas a gente está firme, preservando as receitas, preservando a forma de atender. Muda algumas coisinhas, né? Tem coisas que tem que se modernizar, mas o básico está funcionando redondinho, como há 40 anos atrás. Vocês têm receitas de família ou vocês pesquisam aí pelo mundo para trazer as novidades para os clientes? Bom, as receitas, na verdade, são todas que vêm de família. A base, assim, a massa folhada, sim, é o segredo do Estado. Né? A gente se vangloria que nós temos uma massa folhada irretocável, é das melhores. E temos uma palmita que a gente faz que o pessoal come e enlouquece. E todos os outros doces, a massa amanteigada, as bases, tudo são receitas próprias, que eventualmente sofreram pequenas nuances. Assim. Por exemplo, aconteceram muitas receitas que tiveram que adoçar um pouquinho aqui no Brasil. Tem uma historinha que eu gosto de contar que foi a gente aprendeu a fazer quindim aqui. A gente não conhecia o quindim. E levaram a receita para o pai, era um amigo dele, espanhol e tal. E ele olhou a receita e falou, não pode ser. É uma quantidade de açúcar absurda. Não tem cabimento. Cortou metade errado. Cortou metade do açúcar e botou naquela garagenzinha. E não dava, que as pessoas comiam, mordiam e deixavam a metade. Não. Ele ficou. E a minha mãe, que sempre estava no frente, José, tá algo errado, eles não estão comendo. Aí a mãe começou a sondar que estava amargo o quindim. E aí eu era também dono de sair provando, tinha 16 anos. Falou para sair comer fora, eu rapidinho. Fui provar um quindim na rua e realmente era muito doce, mas não adianta. É a herança portuguesa deixando a doçura muito marcante. Então ele fez de novo com a receita como dizia e pronto, emplacou, correu tudo bem. Então nos demos conta que tinha muita coisa que tinha que modificar a quantidade de doçura. Então a maioria das nossas receitas tem um pouquinho mais açúcar do que o normal que a gente conhecia. Né? É esse detalhe.
mas de forma geral são receitas próprias. Aconteceu que depois, quando me afastei e voltei para a confeitaria, aí já tinha um espírito mais pesquisador, mais buscador, e aí sim, eventualmente saio buscando coisas do exterior, vejo se tem novidades. A minha irmã e minha sócia moram em Lisboa, e ela vira e mexe, pô, tá bombando uma coisa aqui na Europa, assim, 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 assim. Então a gente pega e vê se é possível, se é viável, se dá para ajustar, se dá para adaptar, e lançamos algumas coisinhas aqui. Basicamente é isso. Mas como tem bastante variedade, já nós mesmos já tem bastante variedade, então não tem muito estresse assim de muita novidade. Queria comentar um pouco sobre... Dá para dizer que é uma transição de carreira, né? Que o senhor é professor de física, chefe... Como foi eu tentei isso, fugir. assim? Tentei fugir, Não porque conseguiu. como boa família espanhola, tem que quebrar o pau em casa e me afastei. Dei aula de física, me formei na URGS, lecionei 6 anos. E aí a família toda veio com a história de que o único que sabia fazer era eu, para dar continuidade. Qual é a discussão? As mulheres não entravam na cozinha. A minha mãe não entrava na cozinha. Minhas 2 irmãs, meu pai não permitia entrar na cozinha, porque cozinha é coisa de homem. Pode ser estranho, mas cozinha é coisa de homem. Aqui é bem diferente, né? E o que poderia dar continuidade era na produção. E aí o magistério também, maravilhosamente, ganhava muito bem, né? Estava complicada a situação de fato, estava difícil, já tinha vindo mais um filho, já estava... Aí a mãe chorou tanto as pitangas, disse, tá, vamos voltar. Voltamos e tentamos retomar a história e tal. E aí me dei conta que realmente eu gostava. Eu cozinhava em casa, fazia muita coisa. Gostava, só era uma questão mais de birra. Aí em 96 eu voltei. E aí voltei já com outro espírito, com a questão da ciência que eu tinha vivenciado fora. E aí ajudou para modernizar algumas coisas. E hoje nós temos sistema de congelamento, então temos salgadinhos congelados, que são exatamente os nossos. Só que desenvolvi uma forma de congelar ele que fica igual. Tu leva para casa, leva para a praia, congeladinho, assa, tu serve para tuas pessoas, para teus amigos, recém saidinho do forno. E é como se tivesse um pedacinho de Barcelona ali na tua cozinha. Né? E além disso, o que mais que vocês têm aí no cardápio? São 38 tipos de doce, 42 tipos de salgado. Isso que tem básico. Fora que eu vou quinta-feira na Ceasa e sempre invento uma moda. Sempre tá bolando alguma coisinha diferente. Os doces assim que mais assim, ó, estouram a boca do balão, que o pessoal mais gosta, é a panelinha doce de leite, que é eu sempre brinco que é um mumu embalado para presente, que é uma caixinha de amanteigada, recheada com bastante doce de leite, coberta de chocolate meio amargo. E o jesuíta, que na verdade também é um doce, é um produto típico espanhol. A gente viveu muito, né, quando o pai contava, que lá não usavam tanto o pão para rechear, usavam muito os toquinhos de massa folhada, que chamavam os palhos catalanes, que aí tu corta, recheia e tal. E quando veio para o Uruguai, no Uruguai pegaram e fixaram ele, massinha folhada, presunto e queijo e glacê, tostado em cima. Aí é um sanduichinho pequenininho. É uma combinação do agridoce, que é típico espanhol, né? Que é fantástico, o pessoal se encanta com isso. Essas coisas assim, são o concurso. Assim, ninguém questiona o dia que falta da revolução no balcão. As vovó ficam enlouquecidas comigo. Né? Mas os outros todos têm. Tem o doce de rum, que é muito espanhol também. As tartinhas de maçã, que a gente o espanhol gosta de batizar, né? Tem que botar um conhaquezinho. A gente parou de botar porque as pessoas reclamavam que não gostavam. Então temos a panelinha de maçã, né? Que é creme de baunilha. Tem uma variedade grande, né? E vai se lançando coisas. Por exemplo, agora estou com a linha dos churros, que antes fazia só no inverno e agora faço os churros. Tem uma forma que eu posso ter. Eu quero comer churros, sim, mas é o churro espanhol, que é o fininho.
e eu ponho um pouquinho de canela, para não brigarem comigo, porque não vai canela. Né? E a gente põe os potinhos com doce de leite, leite condensado, Chocolate também. chocolate, sabe? Para não dizer que não vai não, porque na verdade na Espanha tu come churros com chocolate quente, acabou. Tu molha no chocolate quente e come, mais nada. Esse é o café da manhã de qualquer espanhol. Tem que ir adaptando, né? Aí, exatamente. É a receita, só que tem que ajustar para o conceito. E tem um lançamentozinho que estou bolando ali de um churros diferente agora para o verão. Ó. Que é um churros com sorvete. E aí tu acompanha com uma caldinha de doce de leite. É uma processadinha diferente. Boa. É uma bruxeriazinha diferente aí que eu gosto de fazer. Luiz, a gente estava falando, a gente comenta muito aqui no programa sobre expansão de empresas, né? Perspectiva de abrir nova loja e tudo mais. E a gente estava falando nos bastidores justamente o contrário, né? Que é priorizar a qualidade. Como é isso para vocês? Já não foi nenhuma nem duas que nos promoveram. Vamos botar uma franquia, vamos botar... É complicado. Quando tem uma equipe seleta, um grupo de pessoas que trabalham com a gente, vestem a camisa, super apegados e que tem muitos anos de trabalho com a gente. Então, tu dizia assim, abre outra equipe, monta outra equipe. Não é assim, não é tão simples. O que acontece, sim, é que a gente pode aumentar o nosso raio de ação com a teleentrega, por exemplo. Então, a gente entrega em todo Porto Alegre, entrega em Canoas, entrega em Viamão. E a gente tem o mesmo produto e temos uns motoboy meio selecionado a dedo de uma empresa que a gente contrata para levar nossos produtos tem que ser esses guri que já sabem como e tal. E a gente entrega em lugares bem distantes. O que eu estou trabalhando, que é novamente aquele perfil meio científico para tentar, os congelados, para ter uma produção um pouquinho maior, né? E já vendo, para alguns chefes, a massa folhada crua. Então, tu expande o suficiente para não perder a qualidade. A qualidade, quando tu está muito próxima do produto, é difícil tu chegar e dizer, não, ensina a receita e tá bom. Não, tem que ter um pouco... É a energia das pessoas que envolve. Eu acho que a cozinha é muito alquimia, né? E aí as pessoas que estão envolvidas têm esse lado. Então, por isso, assim, o crescimento pode crescer, sim. A loja, como forma de logística, de entregar para as pessoas, oferecer o produto melhor, tal. E a teleentrega mais ágil, mais eficiente, para permitir que as pessoas consigam ter o produto mais longe. Outros chefes eventualmente me convidam, me pedem, me consegue isso, me consegue aquilo, faço, resolvo. Né? Como eu faço com eles também, a gente troca muita figurinha e tal. Mas não tem previsão assim só se descobrir uma forma milagrosa de produzir mais sem perder a qualidade em si. Aí pode ser que a gente consiga, talvez a tecnologia de hoje nos traga outras formas, né? Então tá, chefe Luiz, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu gostaria que deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, para conhecer, né, a Confeitaria Barcelona, e uma mensagem aí para quem quer empreender, já que o nosso programa fala, né, sobre líderes de sucesso. Bom, primeiro, assim, conhecer a Confeitaria Barcelona vai ser um momento de experimentar algo novo, diferente. Mas é o antigo, sim, mas é que a gente está constantemente se renovando. Então, vai na Barcelona, pode me chamar para me conhecer, eu estou sempre lá, tá? E para quem quer empreender, ter fé no produto que você quer produzir. Tem que ter consciência, sabedoria, né? Estudar muito, exige estudar muito, e ao mesmo tempo ter fé naquilo que quer produzir. É duro, é difícil, mas eu sempre brinco que para mim o maior pagamento é quando a pessoa pega um docinho, morde e dá uma viradinha de olho, sabe? É o melhor pagamento que tem, né? Tem gratificação, né?
concorrência, não existe concorrência. As pessoas precisam comer. E nada melhor que chegue e diga, pô, as pessoas experimentam várias coisas de várias pessoas. Ah, mas aquele indiano, aquele é australiano, aquele é italiano. Assim, são sabores diferentes. As pessoas, quando diversificam e aprendem com essas diversificações, elas se tornam melhores. Então, ir na Barcelona vai ter uma experiência, vai ter uma saborização, um conceito, algo diferente. E isso é a proposta que eu tenho. Até tem uma caixinha ali depois para vocês provar, tá? Para não dizer que a experiência é só virtual, né? Não é só virtual. Vou pedir para o pessoal trazer aqui para mim. Isso não tem como mandar pela tela. Eu queria inventar um sensor ali para poder... Então tá, é com essa imagem aqui que eu me despeço, então, pessoal, que agora eu vou, né, comer, que eu não sou boba. Então tá, Luiz, muito obrigada pela participação. Valeu pela muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Igualmente, sucesso para vocês também, pelo apoio que estão fazendo com a gente.